Oi gente, eu sou o Nilson Diniz, chefe boulanger, e hoje nós vamos aprender a fazer junto uma receita de croissant tradicional francesa. Aqui estamos os ingredientes, vamos conferir. Farinha, eu estou usando uma farinha T45, uma farinha que tem 300, 320 de W. Água, manteiga, ovos, leite, açúcar baunilhado, porque eu deixei a fava de baunilha no açúcar, então para aromatizar um pouco mais o açúcar. Sal, fermento e levain. Tudo para maceira e bater até formar a rede de glúten. Vamos lá? Após 10 minutos, a massa do croissant já ganhou um pouco de fermentação. A gente vai dividi-la e colocar na câmara fria até amanhã, ok? Cada quilo de farinha vai render, em média, 1,840 kg de massa. Essa parte mais molhada fica para cima, porque ela vai ficar dentro da massa. Só vai fazer, não uma bola, vai fazer um bastãozinho. Não precisa apertar muito, tá? Dá para colocar 2 em cada caixa. É isso. Agora elas vão descansar no frio porque está calor, ok? Amanhã a gente se vê. Olá gente, nós estamos de volta. As massas já passaram um período em refrigeração, dobrou de volume. Agora nós vamos fazer a torragem. A torragem é colocar a manteiga e fazer a primeira dobra da massa do croissant. Nós vamos usar uma manteiga francesa, tá? A Isigny, uma manteiga de torragem. Ela te dá uma elasticidade e uma flexibilidade muito legal e fácil de trabalhar com ela, tá ok? Você pode usar outras manteigas se você quiser, vai dar o mesmo produto. O mais importante é você trabalhar com a técnica, saber com a temperatura da manteiga que você vai usar para ela não quebrar na massa e ela ter uma extensão bem bacana. Agora a gente vai para a laminadora para poder colocar a manteiga na massa, ok? Vem comigo. Muito bem. Essa manteiga, ela te dá a condição de você abrir ela na laminadora, ok? Então a gente vai começar jogando um pouco de farinha na laminadora, colocando a manteiga aqui na laminadora, um pouco de farinha em cima. O ponto da manteiga, ela tem que estar nesse ponto. Não pode estar muito gelada, senão ela não consegue abrir. Viro ela ao contrário para ela poder abrir um pouco mais. Divide, porque a gente está fazendo 2 massas aqui. Tira a massa da caixa, vira ao contrário, a parte porosa para cima. Tira toda a fermentação dela. Olha o tamanho da manteiga e se ela vai fechar.
Faz a primeira dobra, sempre puxando um pouco. Pega nas duas pontas da massa, para ele vir reto. Importante não ficar puxando demais, e sim trabalhar com que a massa ela fica na mesma espessura. Feito isso, a gente precisa fazer um corte aqui. Vou explicar para que o corte. Dos dois lados. A gente precisa fazer esse corte pelo motivo que quando a massa ela está sem corte, ela fica uma concentração de massa maior aqui, tá? Fazendo com que não tenha distribuição correta de manteiga. Então a gente precisa cortar e abrir para a gente ter massa, manteiga e massa na mesma proporção, certo? E agora a gente começa a nossa laminação da segunda para fazer a segunda dobra. É muito importante que a sua laminação, a manteiga não quebre, que ela fica inteiriça como você está vendo aqui. Ela alonga sobre toda a massa e não tenha quebrado, tá? Isso está relacionado com a qualidade da manteiga e com a temperatura da manteiga. Faz a primeira dobra, mais ou menos uns 5 a 8 centímetros, aqui. Pega a parte maior e encosta aqui. Se ficou isto que você está vendo aqui, tá vendo? Você pega a faca, tira esse pedacinho aqui, na sequência que você vê que ele fica colado, e esse pedacinho você coloca onde está faltando a massa. E você fechou. Certo? Pega a parte maior e deixa paralelo à parte menor. Fez esse envelope, olha se está igual a parte de cima e a parte de baixo. Faz um corte só para diminuir a pressão da massa. Faz a marcação aqui, não precisa muita profundidade, tá? Porque é só para aliviar a tensão da dobra. E pronto. Quando a manteiga ela quebra, quando ela está muito gelada que ela quebra, o que vai acontecer? Ela vai ficar colado massa com massa sem manteiga. O que isso vai acontecer? Quando colou massa com massa, não vai ter folhagem, então você vai ter irregularidade na folhagem do croissant. E isso é ruim. Então agora vamos fazer a dobra de 3, que é até no meio da massa. E essa outra parte para cá. Opa, passou, volta. Até você ter a regularidade do envelope. Pega um plástico e cobre sua massa para não ressecar na geladeira. Fez isto, coloca na câmara fria. Desde que sua câmara fria esteja mais ou menos na temperatura de 2 a 3 graus, que não deixe essa massa fermentar de jeito nenhum. O objetivo dessa massa aqui é ela gelar bem, para ela ganhar extensão, para ela relaxar. Então ela não pode fermentar, porque se ela fermenta, o gás fica preso ali, então essas bolhas, quando você leva para a câmara, ela acaba afastando a manteiga e tendo quebra de manteiga também. Eu faço e aconselho você colocar num freezer ou numa câmara de congelado. Esse período ele vai variar entre 35 a 50 minutos, é o suficiente para sua massa relaxar e você vir fazer modelagem. Nós não vamos fazer nenhuma dobra mais aqui. A gente vai levar para a câmara para ela gelar, relaxar e a gente volta para cá e modela. Então a temperatura ambiente para você trabalhar, ideal
é de 18, no máximo 20 graus. E a câmera, para você colocar ela, eu vou colocar no freezer, tá? Um freezer menos 18 por aí. Eu coloco ele por 40 minutos. Você pode, se você tiver um Ultra também, você pode programar ele refrigerar a 0 graus, vai ficar mais ou menos isso também, uns 40 a 50 minutos, ok? É isso daí. Importante não deixar a massa congelar no freezer. Muito bem. Uma vez a massa, aqui está 4 milímetros, tá? Você pega a ponta da faca e tira essa beirinha aqui para não bloquear a abertura da folhagem dos dois lados. Não vai fazendo isso porque você acaba picotando a massa e fica feio. Faz um corte só. Pega nas duas pontas da massa, traz até a outra extremidade. Uma massa dessa ela dá de 30 a 32 croissants de 70 gramas. Eu vou cortar um pouco maior porque é uma aula show, então eu vou cortar um pouco maior, porque as pessoas gostam de comer um croissant bem grandão. Mas você pode cortar do tamanho que você quiser, tá bom? Inclina a faca. É importante uma faca comprida para que ela pegue a massa toda, para você não ficar cortando e nem puxando. O corte fica reto. Você pode medir a média da base, ela fica com 10 a 12, tá? E aqui zerado embaixo. Você pode usar um gabarito, alguma coisa para você cortar, não tem problema. Só não aconselho usar carretilha, porque acaba amassando as beiradas do croissant e fica feio. Tira esses que já estão separados, empilha, importante para não ressecar. Se você tem um ambiente com muita circulação de ar, abre esses. Empilha também. E começa a modelagem. Pega na base dele, escorrega a mão. Não é para puxar, é só escorregar. Quanto mais longo aqui, mais volta e mais alto. Deixa nessa posição, pega essas duas bases, abre um pouquinho, os dedos para frente e só escorrega a mão puxando ele. Certo? Se você tem a mão muito quente, você precisa fazer esse movimento com mais rapidez. Você pode fazer o contrário também. Eu particularmente não gosto, mas você pode fazer assim. Ok? A modelagem você faz como você quiser, desde que seja croissant.
Modelou, câmara de fermentação controlada, 26 graus, com 70% de umidade. Se você colocar mais umidade do que isso, o croissant vai perder volume, ok? Se você colocar menos de 60%, seu croissant vai ressecar e também vai impedir a expansão de forno, o salto de forno. Então, ideal é 26 graus com controle de umidade de 70%, ok? Se você mora em um estado que tem 90% de umidade, você tem que procurar controlar isso se você também não tiver câmera de controlação. Não pode passar de 28 graus a temperatura de fermentação, porque a manteiga, o ponto de efusão dela é 28 graus. Até 28 graus você consegue chegar. Acima disso você também pode perder volume, porque ela pode perder manteiga durante a fermentação, ok? Se você não precisa assar esse produto agora, você pode colocar ele modelado numa câmera fria, com a temperatura de 3 a 5 graus, e bloquear a fermentação dele e programar para quando você quer assar. Essa programação aqui de fermentação, para poder assar, ele vai chegar mais ou menos com 2 horas e meia nessa receita que eu fiz, ok? A gente vai colocar na câmera fria agora para poder bloquear um pouquinho. Muito bem, croissant dobrou de volume. E se você não tem dúvida que ele dobrou de volume, com a ponta do dedo você aperta, ele vai ficar levemente, vai voltar, mas vai ficar um fundinho aqui. Esse é o ponto de assar. A solução que eu fiz para a pintura é 3 ovos para 7 gemas, ok? Nunca pintar, por exemplo, de lá para cá. Tanto é que eu virei nessa posição para mim, para que eu possa fazer da metade para cá, nesse sentido e não assim, porque senão eu acabo selando demais a folhagem e aí fica feio. Então primeiro de um lado, se quiser pintar com compressor também pode pintar, não tem problema. A única coisa é que vai perder bastante ovos na assadeira, mas fica bom, fica bom. Se você tem uma produção grande, é viável fazer isso. Eu não pincelo durante o processo de fermentação, só na hora de ir para o forno. Tem pessoas que fazem 2 pincelagens, uma quando termina de modelar e depois que fermentou. Eu não, prefiro fazer assim. Fez de um lado, vira a assadeira. E pinta do outro. Se você tiver em 2 pessoas, como essa mesa aqui tem condições de trabalhar, um de um lado do outro, com um pincel bem suave, para não marcar o croissant. Eu estou usando um pincel aqui, o 660, brochura de 2 centímetros. É um dos melhores que eu já achei até hoje, ou pelo de cabra, que você encontra. Consegue encontrar na internet esses pincéis. Mas esse funciona muito bem e é barato. Você vai pagar num desse daqui, o que você vai pagar num pelo de cabra, você vai comprar 5 desse daqui. Pincelou, terminou de pincelar, direto para o forno. 200 graus no teto, 190 no lastro. Se for no turbo, uma média de 165 a 170, vai depender do turbo, do forno de convecção que você vai assar, ok? Vamos lá.